se você pudesse viajar no tempo, viver grandes batalhas, conspirações e amores proibidos, tudo isso enquanto aprende história? Já pensou em como o passado pode ganhar vida através das páginas de um romance? Nesse vídeo vamos desvendar o que torna o gênero romance histórico tão envolvente e por que ele fascina leitores há séculos. Se você quer saber como fatos e ficção se misturam em tramas irresistíveis, ou quais obras marcaram esse gênero e continuaram a influenciar a literatura, então esse vídeo é para você. Olá, amantes da literatura. Eu sou Rodrigo Bravo, professor de literatura e editor do Clube de Literatura Clássica. Hoje vamos nos aprofundar em um dos gêneros mais fascinantes e ricos da tradição literária europeia, o romance histórico. Esse gênero, que combina ficção com fatos, nos transporta para épocas passadas, permitindo que vivamos grandes batalhas, revoluções, intrigas palacianas e amores proibidos. Tudo enquanto aprendemos sobre história de uma forma muito envolvente. E o melhor, vamos explorar algumas das obras mais emblemáticas que definiram e elevaram esse gênero ao longo dos séculos. Então preparem-se para uma viagem no tempo. Vamos começar falando sobre o que torna o romance histórico tão especial. Ao contrário de um livro de historiografia tradicional, repleto de datas e fatos secos, o romance histórico pode até nos apresentar personagens ou cenários reais, mas estes são mesclados a uma dose de drama, emoção e, claro, bastante licença poética. É como se a história ganhasse vida, com diálogos, conflitos e paixões que nos fazem sentir parte daquela época. Comparando esse gênero literário com a arte da televisão, podemos dizer que o romance histórico se assemelha às novelas de época, como Chocolate com Pimenta e Terra Nostra. E é justamente essa mistura entre realidade e ficção que torna o gênero tão cativante. O romance histórico tem suas raízes no século XIX, mas seus precursores podem ser encontrados em obras ainda mais antigas. Um dos primeiros representantes do gênero foi o escritor escocês Sir Walter Scott, frequentemente chamado de pai do romance histórico. Scott não apenas popularizou o gênero, mas também estabeleceu muitos de seus padrões narrativos, como a integração de eventos históricos reais com tramas ficcionais e a criação de personagens complexos que refletem os valores e conflitos de sua época. Antes de Scott, obras como O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, já traziam elementos históricos, mas foi com Scott que o gênero ganhou forma e reconhecimento literário. Agora, vamos falar de uma das obras mais icônicas do gênero, Ivanhoe, obra publicada no mês de fevereiro pelo CLC. Publicado em 1820, esse romance é considerado um dos pilares do romance histórico. A história se passa na Inglaterra do século XII, durante o reinado de Ricardo Coração de Leão. Scott foi um mestre em misturar fatos históricos com narrativas ficcionais, e Ivanhoe é um exemplo perfeito de como o romance histórico pode ser ao mesmo tempo educativo e emocionante. Aliás, foi com Scott que o gênero realmente ganhou força na Europa, inspirando uma legião de escritores a seguir seus passos. Ivanhoe não só popularizou o gênero, mas também ajudou a moldar a visão romântica da Idade Média, com seus ideais de cavalaria e honra. Além disso, Ivanhoe reflete as tensões sociais e políticas da Inglaterra do século XII, como o conflito entre normandos e saxões. Scott usa essa rivalidade histórica para explorar temas como identidade, lealdade e justiça. O protagonista, Wilfred de Ivanhoe, é um cavaleiro saxão que luta para recuperar seu lugar na sociedade e o amor de Lady Rowena, enquanto enfrenta inimigos como o vilão templário Brian de Bois-Guilbert. A narrativa é repleta de ação e de momentos de reflexão sobre o que significa ser um herói em um mundo cheio de injustiças. Ivanhoe é, sem dúvida, uma leitura essencial para quem quer entender as origens do romance histórico. E falando em inspiração, não podemos deixar de mencionar Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. Quem nunca ouviu falar de D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis? Você tem um mosqueteiro favorito ou assistiu à adaptação para o cinema de 1993? Diz pra gente aí nos comentários. Publicado em 1844, esse romance nos leva à França do século XVII, durante o reinado de Luís XIII, e é repleto de duelos, conspirações, políticas e muita aventura. Dumas tinha um talento incrível para criar personagens carismáticos e enredos cheios de reviravoltas. E Os Três Mosqueteiros é um exemplo brilhante de como o romance histórico pode ser puro entretenimento, sem perder o contato com o contexto histórico. Curiosamente, assim como Scott, Dumas também se inspirava
baseava em eventos e figuras reais, mas adicionava um toque de drama e romance que cativava seus leitores. Se Ivanhoe nos levou à Idade Média, Os Três Mosqueteiros nos apresenta o esplendor e a decadência da corte francesa, mostrando-nos como o gênero pode ser versátil. Mas Os Três Mosqueteiros vai além da aventura. Dumas usa a história para explorar temas como amizade, honra e traição. A relação entre os quatro mosqueteiros é o coração da narrativa, mostrando como a lealdade pode ser testada em tempos de crise. Além disso, o romance é uma crítica velada à corrupção e à intriga política da corte francesa, com personagens como o Cardeal Richelieu, que representa o aspecto inescrupuloso e manipulador do poder. Dumas também introduz uma das vilãs mais memoráveis da literatura, Milady de Winter, cuja complexidade e astúcia a tornam uma figura fascinante. Os Três Mosqueteiros é, portanto, uma história que vai além da aventura, mergulhando nos valores humanos em um mundo cheio de ambição e perigo. O romance histórico, porém, não se limita a cavaleiros e espadas. Vamos falar de um romance que explora um período mais recente e cheio de turbulências, Guerra e Paz, de Lev Tolstói. Essa obra-prima, publicada em 1869, nos leva à Rússia durante as guerras napoleônicas, no início do século XIX. Tolstói mistura personagens fictícios com figuras históricas reais, como o imperador francês Napoleão Bonaparte, e nos apresenta um panorama impressionante da sociedade russa de sua época. Além de ser uma obra monumental em termos de tamanho, Guerra e Paz é uma reflexão profunda sobre a natureza humana, o poder e a guerra. É daqueles livros que deixam marcas para sempre em quem o lê. Enquanto Ivanhoe e Os Três Mosqueteiros focam em aventuras individuais, Tolstói expande o escopo do romance histórico para abranger toda uma nação, mostrando como grandes eventos históricos afetam a vida de pessoas comuns. Tolstói não se contenta em somente narrar os eventos da guerra. Ele mergulha na psicologia de seus personagens, explorando suas motivações, medos e desejos. Personagens como o idealista Pierre Bezukhov, a determinada Natasha Rostova e o corajoso príncipe Andrei Balkonsky são retratados com profundidade ímpar, tornando os personagens inesquecíveis da literatura ocidental. Além disso, Tolstói questiona a noção de heroísmo e destino, sugerindo que os grandes eventos históricos são moldados por uma infinidade de pequenas ações e decisões individuais. Guerra e Paz é, portanto, um retrato da Rússia napoleônica que também serve como meditação sobre o significado da vida e da história. E já que estamos falando de reflexões profundas, vamos para a Inglaterra do século XIX com Um Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens. Publicado em 1859, esse romance se passa durante a Revolução Francesa e é um retrato poderoso de um período de grande agitação social. Dickens, conhecido por sua crítica social, usa o pano de fundo histórico para explorar temas como injustiça, redenção e sacrifício. A famosa abertura do livro, "Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos", já dá o tom do que está por vir, uma narrativa cheia de contrastes. Enquanto Tolstói nos mostra a guerra através de uma lente ampla, Dickens foca nas consequências humanas da revolução, criando uma história que é ao mesmo tempo íntima e universal. Dickens também usa Um Conto de Duas Cidades para explorar o tema do renascimento pessoal. O personagem de Sidney Carton, um advogado desiludido e alcoólatra, passa por uma das transformações mais comoventes da literatura. Sua decisão final, que eu não vou estragar para quem ainda não leu, é um dos momentos mais emocionantes e simbólicos do livro, representando o poder do amor e do sacrifício. Além disso, Dickens contrasta a vida em Londres e Paris, mostrando como a revolução afetou as duas cidades de maneiras diferentes. Um Conto de Duas Cidades é, desse modo, uma obra que transcende o contexto histórico, oferecendo uma reflexão sobre a capacidade humana de transformação e redenção. Agora, vamos dar um salto no tempo e falar de uma obra que, embora mais contemporânea, mantém viva a tradição do romance histórico, O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Publicado em 1980, esse romance nos leva à Itália do século XIV, em um mosteiro onde ocorre uma série de assassinatos misteriosos. Eco, semiólogo e filósofo, usa o pano de fundo histórico para explorar temas como religião, conhecimento e poder. Além de ser um thriller envolvente, O Nome da Rosa é uma aula de história e filosofia, mostrando como o romance histórico pode ser profundo e intelectual. Eco, assim como Scott e Dumas, se baseia em
em eventos e ideias reais, mas adiciona camadas de ficção que convidam o leitor a refletir sobre questões atemporais através da lente de suas personagens instigantes. O Nome da Rosa desafia o leitor a pensar sobre o papel do conhecimento e da verdade. O protagonista, Guilherme de Baskerville, inspirado no famoso detetive Sherlock Holmes, é um monge franciscano que usa a lógica e a razão para desvendar os mistérios do mosteiro, mas se depara com forças que resistem à busca pela verdade. Eco usa o cenário medieval para discutir questões que são relevantes até hoje, como a censura, o fanatismo religioso e o conflito entre fé e razão. Além disso, o livro é repleto de referências literárias e filosóficas, tornando-o uma leitura rica e desafiadora. O Nome da Rosa é, portanto, uma obra que nos convida a refletir sobre o poder das ideias e a luta pela liberdade intelectual. E aí, gostaram dessa viagem pelo romance histórico? Essas obras são verdadeiros clássicos que mostram a riqueza e a diversidade desse gênero. Seja na Idade Média, na Revolução Francesa ou em qualquer outro período, o romance histórico nos permite vivenciar a história de uma forma única, cheia de emoção e aprendizado. Cada uma dessas obras, de Ivanhoe ao Nome da Rosa, nos oferece uma janela para o passado, mas também nos fazem refletir sobre o presente. Então, se você ainda não se aventurou por esse gênero, que tal começar com uma dessas obras? Tenho certeza de que você vai se surpreender. E você? Qual é o seu romance histórico favorito? Deixa aqui pra nós nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais livros sobre literatura clássica. Até a próxima e boas leituras!